E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história muito macabra, a história de Samantha Koenig e sua foto de prova de vida. Esse é o caso que, claro, se você não conhece ainda, eu tenho certeza que você vai ficar muito chocado, principalmente com o desfecho. Então, se você está interessado em histórias reais e sombrias, se inscreva no canal para receber os vídeos semanais. Então, sem mais delongas, eu deixo vocês com a história de hoje. Essa história se passa no Alasca e era uma manhã gelada em 2 de fevereiro de 2012. Um jovem estaciona seu carro em frente a uma cafeteria que era onde ele trabalhava. Todos os dias ele chegava bem cedo e abria o estabelecimento. Mas naquela manhã, quando ele inseriu a chave e foi girar, notou que a porta já estava aberta. E ele achou estranho, mas pensou que talvez sua colega de trabalho do turno da noite pudesse ter cometido um erro e esquecido de trancar a cafeteria. Afinal, ela era uma jovem de 18 anos que estava em seu primeiro emprego e trabalhava há apenas um mês. Ele entrou na cafeteria, mas observou que algo estava errado. Estava tudo meio bagunçado e haviam coisas jogadas no chão, xícaras quebradas. Parecia que sua colega Samantha havia encerrado o turno abruptamente. E então, um detalhe chama atenção. A caixa registradora estava aberta e vazia. Todo o dinheiro estava faltando. E esse jovem percebe que, na verdade, a cafeteria havia sido roubada. O que aconteceu na noite anterior foi o seguinte: o namorado de Samantha, Duane, foi buscá-la no trabalho e o turno dela na cafeteria terminava às 8 da noite, mas seu namorado chegou às 8h30 devido a um problema no trabalho. Quando ele chega e estaciona, vê que a cafeteria está completamente escura e não tem nem sinal de Samantha. Então ele desce de seu carro e anda em direção à cafeteria, pressiona seu rosto contra o vidro e olha para dentro da cafeteria. Ele não consegue ver ninguém lá dentro. Duane automaticamente lembra das mensagens de texto que trocou com Samantha. Eles haviam discutido e Samantha o acusou de traição. Então ele só pensa que talvez ela não quisesse ver ele. Ela pode ter pego uma carona com um colega porque estava chateada. Duane volta para dentro de seu carro e escreve uma mensagem para Samantha perguntando se ela chegou bem em casa. Após alguns minutos sem resposta, lá no fundo ele sente que algo está errado. Tudo bem que eles tinham brigado, mas em outras ocasiões Samantha respondeu. Ele estava preocupado com sua namorada, então ele decide ir até a casa dela e, chegando lá, ele fala com o pai de Samantha, o Sr. James, e tudo o que ele temia aconteceu. O pai de Samantha disse que ela não havia chegado em casa e que ele não tinha ideia de onde estava sua filha. Duane e seu sogro começam a enviar mensagens para Samantha e, de repente, o celular de Duane recebe uma mensagem de texto e era Samantha, dizendo que ela estava com amigos porque precisava de um tempo e que ainda estava muito chateada e que era para Duane avisar seu pai que ela estava com amigos e ele não precisava se preocupar. O pai de Samantha desconfiou dessa mensagem porque não era um comportamento esperado de Samantha. Ela mesma costumava entrar em contato com seu pai para falar onde estava. Ela era muito responsável e eles tinham uma relação de pai e filha muito próxima. Ela compartilhava tudo com seu pai e não fazia sentido ela ignorar os telefonemas e mensagens de texto, deixando ele preocupado e não retornar as ligações. Os dois passaram a noite acordados, telefonando e enviando mensagens para Samantha, mensagens essas que nunca foram respondidas. Na manhã seguinte, o Sr. James foi ao departamento de polícia registrar o desaparecimento de sua filha. A polícia entrou em contato com o dono da cafeteria e ele contou que seu funcionário do turno da manhã
encontrou a cafeteria aberta e que aparentemente ela havia sido assaltada. Ele conta que ninguém conseguiu entrar em contato com Samantha e a polícia entra em contato com diversos amigos dela, porque, como ela mesmo disse que ia passar uns dias na casa de amigos, mas nenhum amigo sabia sobre ela. Familiares também não haviam falado com ela, ninguém tinha qualquer informação sobre ela. A polícia foi até o café, mas não encontrou sinais de luta. Embaixo do balcão havia um botão de pânico, mas ele não havia sido pressionado. E diante das circunstâncias, a polícia começou a suspeitar de que Samantha havia roubado a cafeteria e fugido por conta própria. Essa teoria nunca convenceu o pai de Samantha porque ele tinha 100% de certeza de que sua filha jamais faria isso. A polícia confiscou as imagens das câmeras de segurança da cafeteria e nela dá para ver Samantha trabalhando sozinha e em algum momento alguém que não dá para ver aparece. Essa pessoa está fora do alcance da câmera e pede uma bebida. Samantha confirma o pedido e começa a preparar a bebida. No momento em que ela se vira para servir, dá para ver ela dando um passo para trás e colocando as mãos para cima. Em segundos, ela estende a mão e apaga a luz da cafeteria e então ela fica de joelhos, de costas para a janela por minutos antes de lentamente ir até a caixa registradora e tirar o dinheiro e entregar a uma figura do outro lado do balcão. Depois, Samantha se ajoelha novamente e tem suas mãos amarradas pela figura misteriosa, mas está escuro e a filmagem está extremamente comprometida. A única coisa que é nítida é que a figura é de um homem. Ele veste moletom e chapéu cobrindo o rosto, ele amarra as mãos de Samantha e ela pula o balcão. Ele coloca uma arma nas costas dela e a leva embora. No circuito externo, dá para ver que ela foi obrigada a entrar em uma caminhonete branca. A partir daí, a polícia convoca o FBI e uma investigação se inicia. Mas tudo o que eles tinham eram as imagens das câmeras de segurança que eram muito ilegíveis porque o sequestrador apagou as luzes e não dá para saber quem ele é. Eles não tinham mais nenhuma evidência. Foi feito um apelo aos 300 mil habitantes da cidade a procurarem por Samantha. A mídia nacional noticiou o sequestro e a história estava em todos os lugares. As pessoas doaram dinheiro para financiar uma recompensa generosa a quem soubesse o paradeiro de Samantha. E o interesse no caso só crescia. As pessoas queriam saber o que aconteceu com Samantha. 3 semanas depois do sequestro, inesperadamente, Duane, seu namorado, recebeu uma mensagem de texto em seu celular. A mensagem dizia para ele ir até um parque público e encontrar uma placa específica. Duane contou ao pai de Samantha e à polícia sobre a mensagem e 15 minutos depois eles chegaram no local marcado e na placa mencionada. Nela havia um bilhete pregado. Era uma nota de resgate digitada e também uma xerox de uma foto de Samantha. Na foto, ela estava com um olhar vazio e atordoado, e no canto da foto tem um homem segurando um jornal com a data 13 de fevereiro de 2012. Essa era uma prova de que Samantha estava viva até aquela data. Isso foi como um alívio para o pai e para o namorado de Samantha, porque havia possibilidade de resgate e ela estava viva. Havia um aviso na nota de que o Sr. James deveria depositar $30 mil na conta de sua filha imediatamente e ela seria liberada. O FBI disse ao Sr. James para ele fazer esse depósito e assim eles iriam rastrear o cartão de Samantha. O depósito foi feito e alguns dias depois os saques da conta começaram e os saques estavam sendo feitos na cidade. Mas cada vez que o FBI recebia notificação de saques da conta de Samantha e eles corriam para o local, quem quer que tivesse feito a retirada
já havia fugido. Então, o FBI puxou as imagens das câmeras de segurança dos caixas eletrônicos e viram que quem fez os saques da conta de Samantha era um homem que usava máscara de esqui e óculos de sol enormes e não dava para identificar. Após uma semana, mais um saque foi feito e agora o sequestrador estava no Arizona. Depois ele foi para o Novo México e depois para o Texas. E sempre que o FBI chegava no caixa eletrônico, o homem de óculos de sol já tinha ido embora. Mas teve uma gravação de uma das câmeras que deu para ver o carro do sequestrador. E eles viram quando ele pegou a rodovia. Então, a polícia foi em direção a essa rodovia para pegar o sequestrador e eles viram um carro parecido no estacionamento de um hotel nessa rodovia. E o dono desse carro era um homem com aproximadamente 30 anos de idade. Ele saiu do quarto de hotel e entrou no carro. Um patrulheiro foi meio que seguindo o carro e como ele tinha uma arma de radar com ele e ele viu que o motorista estava acima do limite de velocidade, era um bom motivo para parar esse carro. E esse patrulheiro parou o carro suspeito e esse motorista estava muito calmo, entregou a carteira de motorista do Alasca e seu nome era Israel Keyes, de 34 anos. Ele morava na cidade de Samantha. O patrulheiro pediu para dar uma olhada no carro e no porta-malas. Ele achou uma máscara de esqui e algumas roupas que correspondiam às roupas do homem que estava fazendo os saques. Também havia uma arma, um celular e o cartão de débito de Samantha. Esse homem foi levado sob custódia, mas ele negou ter qualquer envolvimento com o desaparecimento de Samantha. Só que as evidências eram esmagadoras, não tinha para onde fugir, e ele terminou cedendo e falou que ia contar toda a história do que aconteceu com Samantha, mas com uma condição. Ele só ia contar o que aconteceu com Samantha se a polícia comprasse para ele um café americano, uma pasta de amendoim e um charuto. O que ele relatou em seguida foi tão sujo que o FBI resolveu não divulgar detalhes de sua confissão. E o que veio a público é o que eu vou contar aqui, e foi o seguinte. O Israel decidiu que iria assaltar a cafeteria porque imaginou que haveria algum adolescente lá trabalhando e ele estava certo, era Samantha, de 18 anos. Ele entrou no final do expediente e pediu um café americano. Samantha foi preparar a bebida e enquanto observava a jovem, Israel mudou de ideia. Agora ele não ia só roubar o dinheiro, ele também roubaria Samantha. Quando ela se virou com a bebida, ele discretamente puxou a arma e apontou para ela e disse que era um assalto. Foi quando ela recuou e colocou as mãos para cima. Ele amarrou as mãos dela e enfiou guardanapos em sua boca para que ela não pudesse falar. Então eles saíram pela porta e entraram no carro. Eles partiram e no carro ele tirou os guardanapos de sua boca e disse a ela que se ela gritasse ou sinalizasse socorro para alguém, ele a mataria. Israel disse que Samantha era muito obediente e ela, obviamente, estava com muito medo. Israel mandou aquelas mensagens de texto ao seu namorado, dizendo que Samantha estava com amigos, e ele a manteve como refém e extraiu dinheiro com isso. Israel ficou dirigindo com Samantha por várias horas e ela ficou deitada no banco de trás com uma lona por cima. Ele chegou em casa e estacionou o carro. Falou para Samantha que se ela tentasse fugir, ele a mataria. Então ela ficou quieta no carro enquanto ele entrou em sua casa, onde dormiam sua namorada e sua filha de 10 anos, que sequer imaginavam a vida dupla desse pai de família, fora que ele era livre de qualquer suspeita. Pela manhã, sua namorada e filha teriam um cruzeiro para o Caribe, onde ficariam por 2 semanas. Israel foi ao carro e colocou uma venda em Samantha. Depois amarrou uma corda no pescoço dela e essa corda estava presa a um balde que estava cheio de pregos. E se ela se mexesse e os pregos caíssem, faria muito barulho. E a qualquer sinal de barulho, ela seria morta.
Ele deu a ela cigarros e disse que ela ficaria bem. Assim que ele recebesse o resgate, ela seria liberada. Ele ligou o aquecedor da garagem para que ela se mantesse aquecida, lembrando que a história se passa no Alasca e o tempo estava péssimo. Ele trancou a garagem e foi para dentro de casa, verificou se não havia acordado a namorada e a filha e elas estavam dormindo e ele foi beber. Bebeu um pouco de vinho, mas depois, já bêbado, ele pegou um copo de água e levou para Samantha e ela perguntou se ele já havia falado com o seu pai e ele disse que sim, que em breve pediria o resgate. Ele amarrou 2 âncoras bem pesadas nos pés de Samantha. Nessa hora, ele foi agressivo com ela e apertou bem a corda em seu pescoço. Ela se urinou e isso o deixou irritado. Ele começou a agredi-la. Samantha perguntou a ele se ele iria matá-la e ele respondeu que sim. Ele agredia Samantha e entrava em casa para saber se havia acordado alguém na casa e quando via que não, ele voltava para a garagem e agredia Samantha de todas as formas mais baixas possíveis. Faltava pouco para 4 horas da manhã quando ele cravou uma faca nas costas dela e a sufocou. Ele disse aos investigadores que depois que a matou, ele foi para dentro de casa, tomou um banho e acordou sua filha para o cruzeiro. Elas deveriam estar cedo no aeroporto. Enquanto sua filha se arrumava, ele foi até a garagem e enrolou o corpo de Samantha em uma lona. Desligou o aquecedor e as luzes, trancou a garagem e voltou para sua casa para fazer o café da manhã. Pediu um táxi e depois que já estava sozinho em casa, ele desenrolou Samantha da lona, colocou uma roupa limpa nela, passou maquiagem em seu rosto e arrumou seus cabelos. Ele costurou suas pálpebras com linha de pesca, de forma que seus olhos permanecessem abertos para dar uma impressão de que ela ainda estava viva. Tirou a foto para o resgate, segurando o jornal com a data, a mostra para dizer que Samantha estava viva naquele dia. A foto do resgate é essa aqui. Samantha já estava morta. Depois, Israel cortou o corpo em pedaços e descartou num lago congelado. Depois desse caso, a polícia descobriu que Samantha não era a primeira vítima de Israel Keys. Ela foi, na verdade, a última. Mas ele era, na verdade, um serial killer que matava pessoas aleatórias porque gostava de ver pessoas morrerem. Ele confessou que tinha um kit morte, eram várias ferramentas que ele deixava numa caixa e enterrava em algum esconderijo, e sempre que ele sentia vontade de matar alguém, ele ia lá e desenterrava aquele kit cheio de armas e mirava num estranho qualquer, sem se importar com um padrão. Podia ser jovem, grande, pequeno, homem, mulher, sozinho, em grupo. E quando ele viu Samantha naquela cafeteria, instantaneamente ele sentiu vontade de matá-la. Não era sobre o resgate e nem sobre o roubo à cafeteria. Tudo isso era apenas uma desculpa, porque no segundo que ele levou ela embora do café, ela já estava destinada à morte. Israel admitiu ter matado Samantha e um casal de idosos, mas a polícia suspeita que ele tenha matado no mínimo 11 pessoas, porque ele fez o desenho de 11 crânios com seu próprio sangue e escreveu a seguinte frase: "Nós somos um". Mas antes que ele pudesse confessar mais alguma coisa, ele tirou sua vida com uma lâmina de barbear em sua cela naquele mesmo ano, em dezembro de 2012, antes de seu julgamento, que estava marcado para 2013. Você já conhecia essa história? Deixa aqui nos comentários o que acharam do caso de hoje. Deixe um joinha que contribui demais com o nosso trabalho. Me siga também nas outras redes. Obrigada que chegou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!